Você tem uma ideia do quanto é importante você controlar a eficiência dos teus equipamentos no campo? Hoje estamos aqui com o Bruno, que é o gestor aqui da Fazenda Santa Helena de Citros. Isso. Também está entrando na parte de grãos e também produção de feno. Isso, Tá? Rodolfo. Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pastagem de aras e produção de feno, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Bruno, tanto na citricultura, produção de grãos, produção de feno, são atividades que utilizam muito de equipamento. Sim. E às vezes o proprietário não tem ideia o quanto ele está sendo eficiente na utilização desses equipamentos. São equipamentos caros, Sim. são equipamentos que, se você não trabalhar de uma maneira direito, você precisa ter mais equipamentos para fazer a mesma função. Perfeito, exatamente. A gente conversando aqui, você falou que vocês estão com um controle interessante e vocês estão obtendo uns números muito interessantes sobre como ser eficiente. Isso. Ou se está sendo ineficiente na utilização das máquinas. Bruno, conta a experiência aí, você como gestor, na parte de controle da eficiência dos equipamentos. Isso, Rodolfo. A gente, logicamente, entrou em contato com um parceiro, né, um prestador de serviço, fez um contrato para a gente monitorar 100% da frota agrícola, né? Basicamente são tratores, né, no campo trabalhando e exercendo as funções com cada implemento. Então, cada trator foi nele instalado um GPS, um cadastro, foi feita uma rede dentro da própria fazenda, né? Rede para você ter essa informação online. Existe um cadastro de operações, um cadastro de operadores, né? E toda vez que alguém monta em cima de um trator e vira a chave, ele é obrigado a informar quem ele é, qual atividade que ele vai exercer. Baseado nisso, naquela atividade, os parâmetros já estão pré-estabelecidos, e aí o trator saindo para trabalhar, o GPS vai monitorar esse deslocamento do trator, que isso aí eles chamam de eficiência operacional, né? Então já começa por um ponto importante. Veja só, o funcionário deu partida, ele já tem que identificar que ele é o tratorista. Exato. Ou seja, ele vai ter que saber que ele vai ter que ser eficiente porque ele vai estar sendo monitorado, né? Exato. Ou seja, você está monitorando a máquina, mas quer queira, quer não, você está monitorando também o operador. Como o operador trabalha, né? Porque, ou seja, esse trabalho já é operador. Todos eles são monitorados. A partir do momento que entrou na máquina, identificou aquele funcionário. Exatamente. Tá. Então aí ele escolhendo a atividade que ele vai fazer, baseado logicamente, né? Ele tem que ser treinado, se ele vai tocar uma grade, ele não vai colocar que está pulverizando, senão estraga tudo, né? Sim. Ou seja, o funcionário tem que estar orientado a preencher os dados básicos corretamente. Vamos usar como exemplo aqui a pulverização. Correto. Porque pulverização você usa em praticamente todas as culturas, todas as atividades. Perfeito. Como foi os números que você obteve em pulverizador, por exemplo? Foi interessante, né? Quando a gente começou esse projeto, a gente se assusta, né, com os números que tem, né? O primeiro número que a gente chegou a ter é uma eficiência operacional de 38%, ou seja, de toda aquela jornada de trabalho que o trator está funcionando, né, ligado, 38% ele estava efetivamente fazendo a atividade que ele é designado, ou seja, pulverizando. Para arredondar, ou seja, de toda a movimentação do trator, praticamente um terço estava sendo na aplicação naquilo que precisava ser feito. Exatamente. Um valor bem baixo, né? Muito baixo. E esse valor, obviamente, você tem que trabalhar para melhorar, né? No treinamento, na supervisão. Mas, Bruno, só uma coisa. Vamos parar para pensar o seguinte. Com um terço, se eu tenho um terço de rendimento, eu preciso de 3 equipamentos, 3 tratores para fazer o serviço de um que, se fosse possível, chegar em 100%. Isso, se fosse possível, exato. Mas, de qualquer forma, se eu conseguir melhorar essa eficiência, eu consigo até reduzir máquina, frota de máquina. Mas um dado que ninguém, poucos conhecem, né, que a gente veio a ter junto com essa consultoria, é que um benchmark, ou seja, quem está no topo do nível da eficiência está trabalhando com números de 52%. Ou seja, que 50% do tempo do trator ele está na atividade designada. Se você sai de 38% para 52%, você está ganhando em torno de 37%
do rendimento daquela máquina, daquele operador, daquele diesel. Exatamente. Ou seja, é algo muito significativo. E isso somente, né, tendo noção dessa informação do campo e trabalhando para isso melhorar, né? Ou seja, você acaba eliminando todo tipo de enrolação, vamos supor, que tem no campo, porque agora a pessoa está monitorada, né? A cada parada que o tratorista faz na jornada, ele é obrigado a justificar o motivo. Por que ele parou? Por que ele parou? E depois esse tempo de parada vai ser gerenciado, ou seja, vamos supor que tem 10% de parada na jornada. Desses 10%, ele é quebrado em 100%. Qual o maior motivo das paradas? Por exemplo, eu estou parado, o maior tempo é aguardando abastecimento, ou seja, eu estou numa fila esperando da minha vez para poder encher de água. Ou eu liguei lá a água e estou aguardando encher o tanque. Ou por algum motivo acabou o produto no campo, está aguardando, que seria uma ineficiência no sistema, ele está aguardando alguém trazer o produto. Exato. Aí você já vê que, poxa, tem um problema na logística de levar o produto até o tratorista. Ou seja, não é sempre o tratorista culpado, mas qualquer sistema. Exatamente. Eu vou imaginar que eu estou com uma bomba de baixa vazão para encher o tanque. Exato, perfeito, Rodolfo. Tá? Então, a gente quer falar aqui que não é simplesmente a culpa, a gente não quer simplesmente culpar o tratorista. Eu acho que a ideia é gerenciar os gargalos. Né? Os gargalos, seja do tempo para levar o produto, seja assim, do tempo que ele está despendendo em alguma coisa. Exato. O sistema vai levantar os dados. Exato. Então, porque não adianta nada você ter dados e você não trabalhar em cima dos dados. Exatamente. Aí fica um monte de informação que não tem utilidade. Vamos lá. Isso tudo é monitorado e isso gera um relatório em gráfico. Exatamente. Nesse gráfico mostra o que tanto? Então, a gente divide em dois tipos de eficiência, né? A operacional, que ela gerencia o tempo e o que foi feito dentro daquele tempo, e a eficiência energética, ou seja, do tempo que o motor está ligado, o quanto que ele efetivamente estava no trabalho. Na atividade principal, no objetivo. Exato. Por quê? Como é que eles medem isso? Devido ao RPM. O motor está ligado, se ele está deslocando, não está trabalhando, né? Então, isso gera uma eficiência operacional, que é o tempo, e energética, que é horas de motor ligado que está efetivamente trabalhando. Que é onde você pode também gerenciar para diminuir o quê? O consumo, né? Por exemplo, ele marca quanto % do tempo é em deslocamento, para ele sair do barracão aqui da máquina e ir até o local de trabalho. Exatamente. Tá? Ou, no caso do pulverizador, imagino quanto ele está perdendo de tempo para ir até o abastecimento. Exato. E à medida que ele está naquele RPM de trabalho, como ele vai se deslocar para abastecer, ele diminui a rotação e automaticamente o GPS já entende aquilo como um deslocamento. Então, essa justificativa ele não precisa dar. Por quê? Porque ele não está mais no RPM de trabalho. Da mesma forma, se ele está no eito de serviço e porventura ele reduz o RPM por N motivos, não sei, precisou parar, enfim, aquele trecho no GPS vai ficar cadastrado como não trabalhado. Ou seja, ele não estava no RPM pré-determinado. Então aquilo é uma falha de aplicação. Isso a gente monitorava também. Outra coisa também que é importante, né? A gente estava conversando antes aqui, que você falou. Isso aí vai mostrar, por exemplo, quanto tempo o trator fica, por exemplo, em oficina. Exatamente. Tá? Que eu imagino que esse é um ponto importante que muita gente não pensa o quanto você perde eficiência de trator e manutenção. Esse relatório que eles chamam de disponibilidade mecânica foi um dado que chamou bastante os nossos olhos, né? A gente acaba vendo um trator parado na oficina todo dia e não costuma monitorar quanto do tempo ele está lá parado, né? E esse sistema é o seguinte: se o trator não está trabalhando e está desligado, por N motivo, ele não está disponível, né? Então a gente tinha ali os tratores mais novos na faixa de 95% de disponibilidade e os 4 mais velhões para baixo de 75%. Né? É uma diferença absurda. Então eram os tratores que menos trabalhavam e mais davam manutenção. Então isso é um feedback para você optar pela troca da frota. Ou seja, um trator tem 70% do tempo parado, provavelmente é na hora de trocar esse trator. Exatamente. Porque você falou que um trator novo aí está dando 95% de rendimento. 95%, 91%. Se eu pegar um trator 0 km, 98% de disponibilidade mecânica, né? Ou
Ou seja, quanto tempo o trator está disponível para você ir lá trabalhar. Ele está pronto para trabalhar. Trabalho, né? Não está na Contra, oficina. quanto falou? 75% nessa faixa aí. De trator mais usado. Mais Ou seja, usado. toda hora está quebrando, toda hora está aguardando peça, toda hora está na oficina. Exato. E se você pensar numa eficiência dessa, nós estamos falando em termos de pelo menos 20% a mais. Se eu for pensar em 5 tratores, significa que eu tenho que ter um trator a mais. Exato. Só para cobrir os tratores que estão parados na oficina. Exatamente. Gente, é um trator a mais só para compensar os tratores que estão parados na oficina. Exato. É muita diferença. É muita diferença, muita coisa. Tá? Ou seja, com esses dados, aí você começa a fazer de fato a gestão. Exato, exatamente. Isso é incrível, é uma ferramenta incrível. Assim, quem tiver a oportunidade de procurar e saber fazer e monitorar a sua frota, vocês vão ter surpresas, sim, de pontos de melhoria muito grandes. Ou seja, o monitoramento de frota vai te ajudar a ser mais eficiente e aproveitar o equipamento. Isso. Vai ser importante para você reduzir custo de equipamento parado. Exato. E melhorar toda a eficiência, ou seja, vale a pena. Vale muito a pena. A diferença está sendo grande para vocês. A lavoura, ela responde a toda essa eficiência. Você percebe melhorar. Vamos supor, no nosso caso, o pomar melhorava. O controle de praga era mais eficiente. Então, você pegava lá os índices de praga, começava a estar tudo dentro do controle. Quando você não tem um monitoramento tão certeiro, você não consegue explicar muito bem porque aquela praga não foi bem combatida, né? Muitas vezes é essa falha de aplicação, ou aplicação errada, né? RPM errado. Tudo isso é incrível mesmo. Ou seja, você tem uma operação, em termos da produtividade melhor feita, isso. Você tem melhor rendimento de máquina, exato. Você detecta os gargalos de, por exemplo, máquina muito tempo parada, ou seja, muda toda a estrutura muda a fazenda. Na parte de mecanização. E há fazendas que a gente visitou que estavam com o sistema um pouco mais evoluído, né, na implantação, eles inclusive bonificavam financeiramente os operadores que tinham a melhor nota, né? O que é interessante, né? Que aí você estimula quem é bom ser melhor e quem está querendo chegar lá também ser igual, né? Sim. E tá chegando nesse nível, né? Você como gestor recomenda muito fazer monitoramento de eficiência do uso. Excepcional, muito bom. Tá aí, gente. Mais uma dica do agrônomo para você.